Oi, eu sou a Paula Segala. Eu sou o André. E você está no canal da Guará Expedições. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de Estação Guará, o nosso podcast semanal. Todas as quintas, às 20h30, a gente está aqui para bater um papo sobre viagens por terra, equipamentos, acampamentos e a curiosidade que você tiver. Então aproveita, já deixa o like no vídeo e o seu comentário é muito importante para nós. E o assunto de hoje é... Vamos falar de combustível, ou melhor, a escassez deles nas travessias, né? Quando precisa aquele galão extra, quando é que vai ter dificuldade em alguns lugares. Então você já sabe, siga o lobo, siga a Guará. Como todo mundo já sabe, as travessias da Guará, por vezes, passam por lugares inóspitos. Embora a gente visite alguns pontos turísticos que são tradicionais e muito movimentados, outros nem tanto. E aí vem aquela pergunta lá pelo WhatsApp, nos grupos das nossas travessias, sobre a autonomia dos carros e a Necessidade de combustível. Isso, a necessidade de combustível extra. E aí, qual é a resposta da Guará? Não existe uma resposta única, né? E essa, embora a pergunta ela seja, acho que acontece em 100% das viagens que a gente faz, seja Canastra, Rota Grande do Sul, Ushuaia, né? Sempre acontece essa pergunta, né? Se vai ter dificuldades de combustível, né? E a resposta ela não é simples porque os lugares não são iguais, né? E os carros também não são iguais. Então a gente tem que fazer essa separação, né? De para onde estamos indo, né? E com qual carro estamos indo. A gente tem essa mania em aspas aí, né, de querer visitar lugares remotos, muito inóspitos, e claro que aí aumenta muito a chance de a gente ter dificuldade de abastecimento. E qual é? Eu acho que vale lembrar que às vezes as pessoas fazem a conta da autonomia do seu veículo imaginando ele numa estrada de asfalto, numa velocidade controlada, e quando a gente fala de fora de estrada, de lugares inóspitos, a gente está falando muitas vezes de uma questão de off-road, né? De um carro que vai andar com mais reduzida ou que vai andar mais... brigando com o terreno, né? O consumo é maior, né? A gente fez agora a travessia Piauí, né? Do Jalapão ao Piauí, e ali a gente tinha relatos de carros fazendo 4 km por litro, 5 km por litro. E né? são carros que no asfalto chegam a fazer 10, né? Nós mesmos, né? Quando a gente está andando no asfalto, às vezes a gente consegue lá os nossos 9 com a bagueira, né? No fora de estrada, isso aí para 4,5, 5, dependendo da condição, pode ser até menor, né? E se a gente falar em Patagônia, asfalto, vento contra... por a situação também é a mesma. No asfalto cai para 6,5, 7. Então são muitas variáveis que a gente não controla, né? As que a gente controla, basicamente, são isso, assim, saber imaginar onde estão esses postos de combustíveis e também imaginar a reserva que a gente precisa, né, para enfrentar esses lugares, muito baseado no que é o nosso carro. Vamos pegar aqui uma viagem para Ushuaia, por exemplo, né? Um carro com 800 km de autonomia, que hoje é facinho, a maioria dos carros diesel tem, né? Hilux, a Ranger, enfim, um carro diesel acho que a moderno, L200 também tem, né? Eles aproximam de 800 km de autonomia, 650, 800, né? Então esse carro, a princípio, ele não precisa se preocupar, né, em levar galão extra, ou até mesmo com abastecimento, né? Porque na Argentina, por exemplo, a oferta de diesel nos lugares muito remotos ela é mais tranquila que a de gasolina. Então, quando a gente faz essa viagem para a Patagônia, por exemplo, o alerta que a gente dá... vai passar um caminhão aí. O alerta que a gente dá é para o pessoal que está indo com carro a gasolina, né? Que se tem uma autonomia limitada e a gente estima, por exemplo, em 450, 500 quilômetros no asfalto, essa pessoa precisa levar um galão. Mesmo que não use, a chance de não usar é muito grande, né? Mas o problema que ela cria, se ela precisar o combustível e não ter, é muito maior do que simplesmente levar um galão. Então tem acontecido isso, né? Nas últimas viagens aconteceu isso, a gente não precisou, né? Não lembro de alguém ter precisado usar o galão, né? Mas estava lá, né? E foi perto do limite, né? Assim, se tivesse que andar mais 50 km, 100 km, teria que usar o galão. Isso por quê? Porque se faz uma viagem indo e voltando ao asfalto, né, onde estão os hotéis, onde estão as pousadas,
né? Perto de um hotel provavelmente vai ter um abastecimento, suporte, né? Só que a nossa viagem não é essa. Nossa viagem, estamos falando de Guará, né? Esse podcast tem muito isso de falar das nossas travessias, né? A gente, muitas vezes, opta por estradas que não tem hotel, não tem pousada, né? Ou são lugares, às vezes são propriedades rurais, às vezes acampamento selvagem, né? Que vai nos jogar para longe do asfalto por mais de um dia, né? Então esse abastecimento fica comprometido. Então é nesses pontos, né, que a gente alerta que precisa ter a garantia de que o carro está com autonomia suficiente, né? Ou seja, está combinando fora de estrada, está combinando a ausência de postos de combustível. No caso da Argentina, está combinando com o fato de ser na Argentina onde a oferta de diesel nos lugares mais remotos, no interior, de um modo geral, é melhor do que a oferta de gasolina, né? Essa é uma situação. Às vezes não é que não tenha, né, o posto de gasolina, é que pode não haver o combustível. Não haver o combustível. Né? E isso é uma loteria, e daí numa viagem longa, onde tu não tem apoio por perto, eu acho que a aposta ela não é válida, né? Para quem não viaja com a Guará, a grande chave disso tudo é planejamento. Né? É planejamento, é mapear, é ver onde tem posto de gasolina. Se não viaja, se viaja com a Guará, se não viaja com a Guará, mas viaja no nosso estilo, planeja mesmo, entendeu? É planejar. Mas se viaja nesse esquema de hotel, pousado, eu acho que é uma viagem mais tranquila. Porque vai e volta, né? Pro ponto de apoio, né? De seguro, né? E claro que existem hotéis que são remotos também, pousadas que são em lugares remotos, mas via de regra, né? Não estão nesses lugares, né? E aí o apoio vai tá dado, né? Quem viaja com a Guará é só seguir os conselhos da Guará. Outra situação é a do combustível ruim, né? Existem muitos lugares que a oferta de combustível não é adequada, né? A gente sempre teve uma questão, né? De toda vez que a gente viajava para o Jalapão, a gente ter problema com vários carros com combustível ruim, sim, né? Vamos fazer um parênteses, não tem acontecido, né? Não, e nessa travessia em particular, né, o pessoal ali, a gente está fazendo o uso do Prime, que todo mundo sabe, e muitos clientes também fizeram, então a gente não me lembro de nenhuma luzinha de bomba acendendo nessa última. Vez nós não abastecemos no Jalapão dessa vez, né? Podemos explicar o nosso caso, porque não abastecemos, né? Mas o pessoal que precisou abastecer foi tranquilaço. A gente realmente também estava levou Prime, algumas pessoas já tinham comprado. Vamos falar em outro momento de Prime, não é um aditivo, né, pro diesel. Mas antes do evento do Prime, para nós era uma grande dor de cabeça, né? Era uma super dor de cabeça. Nós já tivemos problemas e não tivemos problemas, né? Sim, era uma loteria. Uma loteria, Então, assim, mas de qualquer maneira, esse é o caso. Às vezes tu não tem a garantia de que às vezes não é nem por má vontade do dono do posto. Não é nada Às vezes disso. não tem rotatividade, né? O diesel fica muito parado. Fica muito parado, gera borra, né? No tanque dele, ele nem sabe que está acontecendo isso, né? Não é má fé. Né? Não é má fé, ou o posto não gera recurso suficiente para que ele consiga dar uma manutenção, ele mantém aquele posto ali muito na luta para também a comunidade ter acesso a um posto. Então, assim... Não estamos aqui para fazer o julgamento não é essa discussão, dos postos, né? Mas é que às vezes o combustível realmente é duvidoso, né? Muitas vezes também sabemos que é por má fé. E nessa situação, ter o galão extra também pode ser uma ajuda, né? Quer dizer, eu quero vencer determinados pontos geográficos, né? Sem depender daqueles micropostos e tal, né? É uma realidade. Os postos sem bandeira, postos né? sem bandeira, né? Já teve uma experiência anterior ruim, né? Como a gente estava falando aqui, né? E aí o galão extra pode ajudar. Já sei que você daí do outro lado está pensando, mas e a Baguira? Como é que faz a Guará, né? O carro da Guará, como é que faz? A gente já viajou muito de galão. A gente levava galão direto. A gente levava galão direto e o galão sempre foi um pouco de dor de cabeça na questão do... Nós, é diferente das pessoas que viajam conosco, porque o nosso uso, né, do carro é um uso severo. E a gente também não pode ficar perdendo muito tempo com as nossas coisas, né? Por isso que a gente viaja bem compacto, a barraca mais simples possível, enfim. E o combustível era uma coisa que incomodava, né? A questão de ter o galão extra, de ter que ficar abastecendo e carregando esse galão para lá e para cá. Aí a Baguira ganhou o quê? A gente poxa, foi uma briga, né? A gente levou o galão. Porque o galão ele é incômodo de guardar, né? Subir, descer, vaza. Não tem jeito, o cara sai meio sujo quando né? Nunca consegui, eu pelo menos, né? Posso meio desajeitado, nunca consegui abastecer sem pingar um pouco de diesel ou na mão,
quando é com sorte, né? Porque às vezes é no sapato, na roupa e tal. Enfim, e a gente instalou um tanque extra na bagueira, né? A gente está na segunda versão desse tanque, né? E a primeira era um tanque de 100 litros, né? Não tivemos sucesso. O tanque ficou pesado, na nossa opinião, né? E levar 100 litros de diesel também ficava, né? Ficou incompatível assim, o projeto com o que a gente esperava, né? O carro rendia, por incrível que pareça. Eu acho que o tanque, esse grande que a gente teve, ele funciona bem para quem tem uma Prado e viaja bastante, mas viaja por asfalto, viaja, sabe? Essas viagens assim. Para o nosso uso, ele ficou pesado. Ele ficou pesado. Ficou muito pesado. Né? E a gente, então, depois, a gente trocou esse tanque de 100 litros, né? Por um tanque de 65 litros. Daí a gente não mandou fazer, né? O Newton, que é um anjo que de vez em quando dá uma olhada para nós na Prado, né? Ele já tinha feito esse projeto numa Prado antiga dele, né? Que ele pegou um tanque pronto, né? De uma... Como é que é o nome do carro? Um Suzuki, né? Suzuki. De 65 litros. 65 litros. A Suzuki é o fabricante, como é que é o nome do carro agora? Vitara. O Vitarinha, esse do Vitara. Pegou o tanque do Vitara, de 65 litros, e ele entra direitinho embaixo da Prado, então nós temos ali... E ele é pronto, né? Ele tá pronto. Tá pronto, Então a gente faz a transferência de combustível. Então... E o Newton, sabendo, né, que a bagueira anda aí por lugares incríveis, colocou um protetor nesse tanque. Ele tá blindadíssimo. Tá blindadíssimo, tá muito bem feitinho o projeto. E para nós tem sido suficiente esses 65 litros. Na verdade, a gente tem ainda... A nossa primeira forma de usar era deixar ele sempre cheio e tal, né? Hoje em dia, a gente praticamente só carrega ele quando vai entrar nesses lugares mais... O bocal é um bocal só. É um bocal só, então acaba também sempre respingando um combustívelzinho ali, daí ele vai enchendo aos pouquinhos. Enfim, a gente não tem hoje aquela preocupação de andar sempre com os dois tanques cheios, a gente anda sempre com o tanque principal, abastece o tanque principal, e quando precisa, aí sim, a gente coloca o combustível no segundo tanque. É o caso dessas travessias. É como se fosse a mesma coisa de ter um galão extra, né? Que a pessoa abastece o galão extra quando tem necessidade. A gente também abastece o segundo tanque quando há necessidade. Exatamente. Por que isso? Porque o segundo tanque, nós estamos falando de 65 litros a mais, o carro também fica mais pesado, aumenta o consumo, enfim. Então, o André vai fazendo essa administração aí de combustível para a gente encher só quando é necessário. O resultado foi que a gente fez, foi a primeira vez, eu acho, que a gente fez a travessia do Jalapão com esse tanque extra, né? Foi, né? Foi a primeira vez com esse novo modelo, foi. Acho que foi com o tanque extra mesmo, agora vez, pensando. Né? E nós não precisamos abastecer no Jalapão nenhuma vez, né? Quando a gente saiu do Jalapão, ainda a gente tinha meio tanque, né? Ou mais, até não lembro. A gente teve que ir a Palmas e estava com combustível. Então a gente abasteceu novamente em Palmas, né? E depois a gente cruzou do Jalapão ao Piauí e só foi abastecer na cidade de Bom Jesus, não foi? Já no Piauí, depois do Cânion dos Vianas. Depois dos Cânions dos Vianas, foi. Cânions do Viana. Cânions do Viana. Então a gente está muito... Não, a gente abasteceu antes de atravessar os cânions. A gente parou lá e abasteceu, né? Então, mas igual, a gente tá muito tranquilo com isso, está funcionando bem para a gente ter esse galão extra acoplado embaixo do carro, né? Desculpa, gente, estou com uma rinite. Tem nos dado essa segurança de autonomia, né? Que é muito variável, ela vai de 1.000 quilômetros a 1.400, 1.500, dependendo de qual situação nós estamos andando, se é asfalto ou fora de estrada, né? Mas para quem leva um galão, a gente tem visto que ele, assim como foi para nós no passado, né? Ele é um motivo de chateação, né? O transporte do galão, né? E eu acho que daí vem aquela dica assim, ó, se vai precisar do galão, já vê todo o esquema, entendeu? Onde vai prender esse galão. A gente, quando vai à Patagônia, a gente até avisa o pessoal para comprar o galão lá, né? Sim. Porque quando a gente faz uma passagem, quando a gente passa pelo Chile, pela Patagônia chilena, especialmente os galões do Copec Chile, é um galão muito bom e ele não... A gente já teve que carregar um dentro do carro. Que não pode, né? Não pode, mas foi uma emergência e ele não solta cheiro, né? Então, é algo que
relevante e importante, né? Assim, o ideal é, sob nenhuma hipótese, levar o combustível dentro do carro. Nenhum país que eu saiba permite isso, né? Mas, claro, em emergências acaba se fazendo. E uma coisa que a gente não tem alertado, eu acho que vai passar a alertar a partir de agora, é que é isso. Quem precisa do galão extra, né, a pessoa precisa ter um sistema de transporte desse galão fora do carro. Ela tem que providenciar, né? E a gente fazia essa recomendação desses galões da Copec, mas na última viagem que a gente fez, inclusive para Ushuaia, o Bruno Santiago... Nossa, ele levou um galão daqui. E um galão muito bom, é um galão... O Bruno tem um ASX, isso, né? Um ASX, um Mitsubishi. E ele comprou um galão que é um galão... retangular e fininho. Fininho e ele retangular. Ele lembra muito aqueles... Lembra? Não, acho que até é adaptado. Aqueles... Adaptado, mas de fábrica, né? Para ar, né? Para ar gelado, sabe? Que é o aquele trocador de água dos caminhões. Dos caminhões, né? Que algumas pessoas usam para reservatório de água, né? Os pretos. Ele é muito fininho, né? E eu acho que leva 20 litros ali dentro, né? 20 litros e ele distribui no porta-mala do carro por baixo. Então o Bruno colocava assim por baixo, né? Ele é super bem vedado. Não foi um galão... pelo que eu lembro na época, nós falamos com o Bruno. É carinho. Ele não é um galão barato, mas eu acho que vale investimento. Também acho. Se vai viajar, vale investimento. Para quem tem carro a gasolina. Só que assim, essa principalmente. Esse transporte ele tem que ser pensado para fora do carro, para não ter incomodação. Né? Então, assim, tem que ou ter um rackzinho, ou botar um suporte, enfim, tem que, né? Porque levar o combustível dentro do carro, um pequeno acidente só causa uma grande incomodação. Eu acho que não... Não, tu perde a bagagem. Tu perde a bagagem. A gente teve relato já de dor de cabeça, com cheiro, náusea. Né? Realmente é insuportável o cheiro de combustível, né? Então, assim, tem que pensar para ser levado fora do carro. E mais importante, em viagens, as pessoas que viajam com a gente são muito generosas, né? E o pessoal que tem bagageiro sempre se oferece para levar o combustível alheio. Mas não é o ideal também, porque o cara está levando daqui a pouco ali 40, 60, 80 litros, né, 80 quilos, né, ou mais em cima do seu bagageiro, porque ele está assumindo o transporte de combustível do comboio. Fora a incomodação que é, né? Incomodação que é. Então, assim, a nossa recomendação é: leve o galão de combustível, mas providencie uma forma segura de levar esse galão de combustível fora do seu carro, né? Pensa um suportezinho, alguma coisa bonita. Tem muito projeto bonito por aí, né? A gente andou vendo aí uns que prendem escada de Jimny. Tem uns que prendem no próprio step atrás do carro. Sim. Ou um pequeno rackzinho, alguma coisa que leve isso de forma segura. E assim, a gente falou bem de alguns carros, né? Não é falar... a gente nunca fala mal de nada, né? Mas eu acho que cabe citar aqui alguns carros que merecem esse cuidado do combustível, né? E basicamente são os carros a gasolina, né? Acho que ali TR4, o Jimny... Porque assim, o problema da gasolina não é isso, especialmente na Argentina, a gente já falou, né? Mas também isso aconteceu já no Chile, a gente teve problema com gasolina, né? Que ele é mais escasso nos postos de combustível, né? Então, e são carros com uma menor autonomia que normalmente os do diesel, as caminhonetes grandes, né? Então o Jimny, o TR4, o próprio Bronco, né? A gente descobriu que tem uma autonomia que é baixa. São carros todos fantásticos, né? Não estamos discutindo as qualidades do carro em fora de estrada, não é isso. É só questão de autonomia. Eles têm uma autonomia menor e eles precisam desse reforço em travessias longas, né? Assim como os carros diesel quando vão à Bolívia, né? Os que andam em S10, o pessoal que não gosta de abastecer S500, na Bolívia, por exemplo, não tem a oferta do diesel S10. Então tem que pensar no reforço. Na Bolívia não tem nem oferta do S500, né? É 1.500. Eu acho que é o 1.500 lá que eles usam, né? Embora a gente não tenha tido reclamação nenhuma do diesel. Não, o diesel lá foi maravilhoso. Nós abastecemos, nosso carro aceita qualquer diesel, né? Mas o pessoal todo que abasteceu na Bolívia, e inclusive nós, a gente sentiu uma melhora no desempenho do carro. Não sei se bom combustível, bom combustível. Diesel bruto, não sei explicar. E ao contrário do Chile, né, que o Chile não tem um S10 lá também, mas é o que se chama S15, seria o S15, né? Então que é praticamente o mesmo diesel, praticamente o melhor diesel, né, disponível. Então uma pessoa quem abastece ela não precisa se preocupar. Lembrando que não se faz travessia de aduana com galões abastecidos, né? As aduanas não permitem isso. E nós vamos deixar o Bruno, eu falei para o Bruno que nós vamos conversar sobre isso. E ele me mandou o link, eu vou deixar, nós não ganhamos nada, eu acho que o Bruno não ganha nada também. Aliás, tenho certeza que não. Certeza que não. Desse galãozinho dele aí,
que pode ser uma grande ajuda, né? Ele é muito fácil de transportar, é muito, né? Essa última travessia teve um detalhe, né, que nunca tinha acontecido, e a gente vai prestando atenção. A gente teve um casal, o Raul e a Elise, que levaram galões, nossa, um carro super equipado, um suporte bacana para 2 galões de metal, e fora de estrada, né? Estradas ruins, eles fizeram Jalapão e Piauí com a gente. Sim. E a fricção do galão acho que um parafusinho, né? Rasgou o galão, do suporte e rasgou o galão. Então, esses cuidados eu acho que vale ter aí, botar uns EVA, umas proteções. Mas isso aí a experiência ensina, né? Exatamente, a gente só sabe pegando a estrada. E, de um modo geral, é isso. Assim, a gente tenta tirar o estresse dessa situação, né? É uma preocupação, porque é uma coisa muito antiga essa preocupação de quem viaja com combustível, né? De que vai ter o abastecimento, vai ter o abastecimento. Então, assim, onde tem cidade, tem postos de combustível. A gente tenta tirar o estresse disso, né? De a pessoa viajar com uma preocupação de que o carro vai ficar sem combustível. Então, onde tem cidades, tem postos de combustível. E quando a gente faz as nossas incursões para esses lugares mais remotos, é planejado, é conversado, é avisado, né? E aí se tem a oportunidade de encher o galãozinho, né? E fazer o trecho de travessia e depois volta tudo ao normal. Não é uma... A gente vê muita gente muito... Realmente, eu acho que a palavra é essa, estressada, né? Com o fator combustível. Né? Talvez a gente, por estar mais tempo na estrada, a gente não é tão... Eu acho que vale um podcast sobre estresses na estrada desnecessários, né? Tá vale um podcast sobre uma vida menos estressada, né? Se vale. Acho que era isso, né? Lembrando que a gente tá aí com o nosso calendário de expedições no site. Tem muita coisa bacana. Agora, mês de julho, tem Mantiqueira com Barba Ruiva, tem Canastra, tem Parque Nacional das Emas, que é um roteiro exclusivo, inédito, em novembro. Também vai ser a estreia do nosso querido casal aí, o Sem Mapas. O Sem Mapas vai estar conduzindo o Parque Nacional das Emas e eu e o André vamos estar fechando esse comboio. Vamos lá, vamos trabalhar. Então tá, a gente espera vocês na próxima quinta-feira, mas lembrando que domingo também tem vídeo novo no canal, tá bom? Então, até a próxima! Até, abração!